Olá e sejam bem-vindos ao Mandando a Real. Eu sou a Ana Clara e finalmente nós vamos falar sobre lidos de janeiro. Pois é, fevereiro está acabando e só agora eu vim falar sobre os lidos do mês passado, mas vamos nessa. Começando com Imogen, obviamente, que é um romance LGBT, adolescente, super bonitinho, super fofinho, que conta a história da Imogen. Ela é uma menina tímida, mas ela é engraçada, ela é divertida, porém ela não se vê assim. Ela sempre acha que ela tá atrapalhando as pessoas e ela sempre duvida quando as pessoas falam que gostam dela. E ela tem uma irmã mais nova que se descobriu lésbica quando era criança e todos os amigos ao redor dela se descobriram bissexuais ou lésbicas ou gays. Então ela está sempre ao redor de pessoas LGBTs e ela faz parte até do grupo da Aliança do Orgulho do colégio dela como uma aliada. Então ela é a maior aliada da causa que você vai ver. Nisso ela tem uma melhor amiga de infância que é um pouquinho mais velha, então já foi pra faculdade. E aí essa amiga chama ela pra passar um final de semana lá na faculdade e ela decide ir até porque é a faculdade que ela também pretende passar pra estudar lá futuramente. Claro que ela fica toda insegura porque essa melhor amiga dela já tem novos amigos e ela se sente uma intrusa no grupo de amigos que não a pertence. E aí a Lily, que é a melhor amiga dela, explica que quando ela chegou lá, como ela se descobriu bissexual depois de mais velha, ela ficou sentindo que ela não tinha experiência suficiente como uma bissexual e ela ficou com medo de se sentir invalidada pelos outros. Então ela acabou mentindo, dizendo que ela se descobriu quando criança e que namorou a Imogen. E pede pra Imogen confirmar caso essa história venha à tona. E nisso a Imogen se sente super desconfortável porque ela acha que ela vai pegar uma pauta que não é dela, mas pelo bem da melhor amiga, ela decide confirmar a história. E nisso ela vai vivendo coisas muito legais e divertidas com esses amigos. E entre esses amigos tem uma menina, a Tessa, que também é uma das grandes amigas da Lily. E ela começa a ter uma amizade muito próxima da Tessa. Ela começa a achar a Tessa incrível e maravilhosa. Começa a sentir coisas que ela nunca sentiu antes por ninguém. E esse é um livro de descoberta, assim, super lindo. Acho que foi o livro de descoberta mais completo que eu já li, assim. Você lê e você entende o que a menina tá passando. É muito fofo. E eu também vi nos agradecimentos que esse livro foi baseado na própria autora, porque ela é a mesma autora de Com Amor, Simon. E os fãs ficaram questionando ela por ela ser uma mulher hétero. E depois de muito tempo, ela acabou se descobrindo bissexual. E quando ela veio a público, as pessoas começaram a achar que ela veio a público propositalmente, só porque ela tinha escrito uma história LGBT. E ela também recebeu hate, foi invalidada por ter se descoberto muito mais velha. E além disso, ela é uma psicóloga especializada em crianças e adolescentes. Então dá pra ver que esse livro foi escrito de uma maneira em que só uma pessoa que entende o que as outras estão passando consegue escrever. Assim, muito fofinho, gente. 4 estrelas de 5. O segundo lido de janeiro é Tudo que Deixamos Inacabado e, meu Deus, que livro maravilhoso! Esse livro se passa em duas épocas, a época da Segunda Guerra Mundial e os tempos atuais. Nos tempos atuais, a gente tem a Georgia, que acabou de passar por um divórcio conturbado e ela tem uma relação muito complicada com a mãe. Nisso, ela descobre que a mãe se passou por ela para publicar um manuscrito deixado pela bisavó dela, que faleceu recentemente, mas é um manuscrito inacabado, então ela estava fazendo um acordo para que um autor de romance, o Noah Harrison, terminasse de escrever o manuscrito para que ele fosse publicado. Mas todos os direitos foram concedidos em testamento para a Georgia. Claro que não demora muito para descobrirem a verdade, e aí o Noah vai ter que convencer a Georgia de que ele é o autor certo para finalizar essa história. E de início eles não se bicam muito um com o outro, mas é muito legal como ele vai aos poucos ganhando a confiança dela, porque claro que ela tem problemas de confiar em outras pessoas. Gente, é muito fofo. Aí, claro, tem uma discordância aqui com o final, porque os livros dele são sempre finais trágicos, e ele quer trazer um final feliz para a história da bisavó dela, que é a Scarlett. Porém, como esse manuscrito é meio que uma biografia da Scarlett e a história não termina com um final feliz, a Georgia quer que ele faça um final triste, que é o que ele sempre faz com as histórias dele. E aí eles ficam nessa picuinha e ele fala que vai convencer ela. Gente, é muito legal. E nós temos o romance da Segunda Guerra Mundial, que é o romance da bisavó Scarlett com o Jameson. Vocês não estão prontos para esse romance. Lindo demais. E ainda temos também a história da irmã dela. Nós temos a situação dela com os pais. E, gente, ela e a irmã dela trabalhavam numa operação lá só de mulheres, que era a Força Aérea Auxiliar Feminina. E eu pesquisei no Google, realmente existiu. Achei foda. E eles estão na Inglaterra. E o Jameson, ele é um americano que saiu dos Estados Unidos para poder lutar na guerra ao lado da Inglaterra. E ele é um piloto, né, aéreo. Só que, de início, a Scarlett não quer se envolver com ele, porque os pilotos são os que mais morrem em combate, até porque eles estão na linha de frente. Mas assim, eles se envolvem e uau! Que história linda e emocionante. E aí a gente tem um plot aqui que foi inimaginável. Quando veio o plot eu fiquei, não é possível. Eu chorei horrores e eu fiquei, caralho, sério, apenas. Incrível, foda, 5 estrelas de 5. E foi isso, esses foram os lidos de janeiro. Um beijo e até a próxima.